Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui da Liga de Pediatria para finalizar Agosto Dourado com a professora doutora Rosiane Rebelo. Ela é fonoaudióloga, tem mestrado pelo Programa de Saúde Interdisciplinar e Reabilitação da FCM, membro da ABRAMO, Associação Brasileira de Motricidade Orofacial. Atualmente é professora de especializações na área de fonoaudiologia neopediátrica, Núcleo de Estudos Cláudio Xavier, CRIAP em Portugal, Fonovim e Fonosul. Tem experiência clínica em saúde materna e infantil, com ênfase em bebês com dificuldade de amamentação. Então vai ser ótimo ter ela aqui na nossa aula, em Agosto Dourado. Então, muito obrigada pela presença, professora. A gente vai trazer, então, aula sobre os primeiros 1000 dias e o papel do fonoaudiólogo, né? E isso inclui a amamentação, principalmente, eu acredito, vou aprender bastante agora. E deixando alguns recadinhos iniciais, a gente tem um formulário de presença que vai ser liberado no final da aula para ouvintes e ligantes, e no final da aula a gente também pode estar respondendo algumas perguntinhas, professora? Claro, com certeza. Certo, então tem um formulário de dúvidas aqui embaixo para vocês responderem, e muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, professora. A aula é sua, eu vou colocar seu slide aqui, tá bom? Qualquer coisa, eu tô aqui. Perfeito, obrigada. Boa noite a todos e todas. Gente, eu estou super feliz. Eu acho que esse trabalho aí, essa integração entre a pediatria e a fonoaudiologia é uma coisa assim absolutamente linda, que eu vivencio isso na prática, no meu dia a dia, do meu trabalho no consultório, nos atendimentos dos bebês, e acho que é fundamental. Então, eu queria começar parabenizando vocês da Liga de Pediatria por proporcionar isso. O Vitor me falou umas palavras aí que eu não vou esquecer nunca mais, que ele acredita na democratização do conhecimento, né? Então, estar com vocês a partir dessa proposta é um privilégio enorme. Então, acho que a gente unir os nossos raciocínios, cada um na sua especificidade, para beneficiar o nosso paciente, é uma coisa muito especial que todo mundo sai ganhando, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, os 1000 dias, gente, hoje têm sido considerados 1100 dias, não mais os 1000. Por quê? Porque eles contam os 90 dias antes da gestação. Que tipo de alimentação essa mulher tem, que tipo de estilo de vida que ela tem, porque tudo isso também vai interferir, né? Daí os 280 dias da gestação e mais 730 dias dos 2 primeiros anos de vida da criança. Então, a gente, na literatura, esses 1100 dias, eles são classificados como a janela de oportunidade e vulnerabilidade para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Então, é muito especial essa definição, né? Porque se ao mesmo tempo eu tenho muitas oportunidades, é sinal também, é sinônimo que eu tenho uma vulnerabilidade intensa. A gente sabe que o ser humano é o único ser da natureza que depende 100% de um outro no início da vida dele. A gente é um ser em desamparo, a gente nasce totalmente em desamparo e precisa de alguém que nos cuide, que nos alimente, que nos proteja, que, enfim, né, dê sentido também à nossa vida. Então, essa pré-concepção, que antes não era mencionada, hoje ela é considerada, a gestação em si, o 0 a 12 meses e 1 a 2 anos. Então, esse é um estudo, gente, da FAPESP, muito interessante, que mostra para gente a rapidez, o que acontece nesses primeiros anos de vida com o cérebro da criança. O desenvolvimento do cérebro é intenso demais. Então, muitas vezes, um pai fala assim para mim, mas será? Agora ele não gosta mais disso, o que eu faço? Eu falo, calma, ele tem aí, a cada minuto, milhões de novos neurônios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
com as concepções que a gente cria sobre a infância. Meu bebê é irritado, meu bebê é preguiçoso, meu bebê é bravo. Opa, como assim? Né? A gente tem que entender muito bem da infância para ter esse acolhimento. E não só os pais, mas principalmente o profissional de saúde. Esse final de semana eu tive um simpósio sobre parentalidade em São Paulo, proporcionado por uma pediatra, e teve uma frase que vários palestrantes disseram: no primeiro ano de vida não se ensina nada ao bebê, porque no primeiro ano de vida a gente acolhe, a gente cuida, a gente protege, a gente estimula e esse bebê vai crescer muito, né? Então, gente, esse é um aí da doutora Denise Leles, que foi quem organizou esse simpósio. Essa gestação é muito importante que desde a gestação, esse olhar do profissional da saúde, que olha para essa família, possa valorizar e, de alguma forma, proteger e promover esse ambiente em que essa criança vai nascer e crescer, a nutrição dessa criança e os modelos e relações que ela vai estabelecer. Então, é muito mais do que pensar só na nutrição, né? Então, quem são as populações que estão por vir? Então, a gente precisa partir do pressuposto que para a gente trabalhar com saúde materno-infantil, a gente precisa conhecer as famílias que chegam até nós. E hoje a gente sabe que a gente tem uma pluralidade maravilhosa dos estilos de família. A gente tem as famílias tradicionais, a gente tem as famílias afetivas, que é aquele familiar que a gente escolhe, é o meu vizinho que me cuida, é a minha amiga que está ali do meu lado o tempo todo. Enfim, você escolhe a sua família, você cria, você cultiva essas relações e ali você tem aqueles laços familiares que te sustentam, porque a gente sabe que esses laços eles são fundamentais para a nossa vida, para que a gente sobreviva como ser humano, para que a gente tenha saúde mental e física para sobreviver às intempéries desse mundo. A gente tem as famílias homoafetivas, que a gente precisa saber acolher sem julgamento, e a gente tem uma quantidade infinita de mães solo, né? Não só mãe, mas às vezes até algum pai que adota, enfim, tudo isso a gente precisa estar lidando de uma forma muito consciente para que a gente possa acolher. E daí é muito importante que todos nós, como profissional de saúde, a gente tenha respeito, a ciência e a informação, não só a nosso favor, mas a favor dessa família, esse acolhimento sem julgamento, não cabe valores morais, muito pelo contrário, eu tenho que acolher cada ser humano que chega até mim e, principalmente, sermos rede de apoio com toda essa bagagem que nos é possível, né? Para que a gente possa acolher a parentalidade, as pessoas que cuidam e cuidam dessa criança para que ela possa se tornar aí um ser humano saudável. Então, a relação de cuidado em que os adultos atendem às necessidades da criança de forma responsiva e afetiva é chamada de parentalidade hoje. Então, por exemplo, chega algumas campanhas que vem o pai e a mãe, eu já fico um pouquinho incomodada com essas nomenclaturas, porque a gente sabe que hoje, em inglês, a gente já tem há muito tempo essa expressão, parenting, né, que é ser essa maternagem que não tenha envolvido necessariamente o sexo do cuidador, mas sim essas relações de cuidado. Então, vocês me pediram para falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia, qual que é o papel do fonoaudiólogo. E eu, assim, sou uma apaixonada pela minha profissão,
Então, adoro falar sobre isso. Se eu falar demais, vocês me cortem, né? Mas eu vejo hoje o fonoaudiólogo como aquele profissional que está no papel de nutrir, estimular e cuidar. Isso tudo com muita segurança. Então, a gente tem as especialidades da fonoaudiologia, que temos a motricidade orofacial, a linguagem, a audição, a disfagia e a saúde coletiva, que pode nos proporcionar um olhar integral sobre o desenvolvimento desse bebê que está chegando ao mundo, e não só sobre o bebê, mas sobre a saúde materno-infantil, sobre essa família que está recebendo essa criança, para que a gente saiba como essa criança vai crescer, como essa criança vai chegar, qual a subjetividade que está envolvida dessa família que está recebendo essa criança. Que lugar essa criança tem nessa família? Ela foi esperada? Ela não foi? Foi um susto essa gestação? Que condições? Teve violência? Tudo isso é muito importante que a gente situe essas informações em relação à chegada dessa criança, né? Porque isso vai dizer sobre a saúde mental dessa família e principalmente a constituição dessa criança. Então, quando eu falo motricidade orofacial, quer dizer principalmente as funções orofaciais, que aqui no Brasil, né, isso não é em todos os países, tá, gente? A gente tem uma diversidade grande aí em vários países de qual é o profissional que trata dessas questões, mas no Brasil, a profissão habilitada para tratar e avaliar as questões da respiração, da sucção, da deglutição, mastigação e fala é o fonoaudiólogo. Essa é uma foto minha trabalhando aí com um bebezinho e ele olhando para mim lindamente. Então, tanto no período pré-gestacional e gestacional, o fonoaudiólogo já pode estar na equipe multidisciplinar de orientação e acolhimento a essa família, né, para que ela possa ir acompanhando o passo a passo dessa família. Nas condições no período perinatal, que envolve tudo o que está em volta do nascimento desse bebê, o entendimento da possibilidade de subjetivação desse bebê, que condições que está essa família, é uma família de grande vulnerabilidade. É interessante, gente, porque a gente tem um grupo de trabalho de saúde materno-infantil e a gente começou a estudar a partir das políticas nacionais de atenção materno-infantil. E lá, a gente, indo no passo a passo, a gente começou a ver quem hoje é constituído como população vulnerável. E a gente achou uma coisa muito interessante. As famílias que acabam de receber um bebê na sua casa, quer seja por método natural, porque esse bebê nasceu daquela família, ou quer seja por adoção, eles não são considerados uma população vulnerável. Mas hoje eu gostaria muito de enfatizar aqui para vocês que eu, na minha prática de mais de 30 anos, eu vejo essas famílias assim, altamente vulneráveis, porque eu brinco que quando você tem seu filho e você vê algum tipo de sofrimento no seu filho, e se alguém chega para você e fala assim, olha, esse plástico aqui, se você picar ele, colocar um azeite e temperar e comer, seu bebê vai sarar. É capaz que a gente coma, né? Porque a gente faz qualquer coisa para ver aquele bebê bem. Então, essa família, sim, é muito vulnerável. E a gente precisa entender isso. E o pediatra, nesse momento, tem um papel fundamental, porque ele pode ser o guia de poder acolher e principalmente proteger essa família. Então, ainda no hospital, o que é que o fonoaudiólogo pode ajudar? Qual que é a atuação do fonoaudiólogo?
Em primeiro lugar, aquelas primeiras mamadas. A gente tem a Golden Hour, né, que é a primeira hora de vida do bebê, que a gente tenta colocá-lo no peito. Muitas vezes isso não acontece. E a gente sabe que se tiver um profissional da fonoaudiologia que possa estar ali disponível, atuando, trabalhando para proporcionar isso para a família, isso pode auxiliar em uma série de coisas, porque vai trazer muito benefícios para a criança e para a família. O teste da linguinha, o teste da orelhinha, ali na UTI NEO, se essa criança tem alguma dificuldade, se é um prematuro, se passou uma sonda, enfim, quantas coisas, né? O fono que vai decidir. É o momento de introduzir a via oral, é o momento de deixar essa criança em alimentação via sonda, é o momento de fazer uma traqueostomia. É, claro, isso são os médicos. É o momento de fazer uma gastrostomia para que ele possa ser alimentado de uma forma mais segura e também na unidade de internação, né? O teste da orelhinha ou triagem auditiva neonatal, que é tão importante, que vai evitar com que essa criança tenha, que essa família tenha surpresas lá na frente, porque se a gente tem alguma alteração, essa criança automaticamente já vai estar em acompanhamento. Daí a gente tem o teste da linguinha, que temos a nota técnica do hospital, que recomenda no hospital o uso do protocolo Bristol, né? Que a gente tem ali uma pontuação para classificar o frênulo dessa criança, se é um frênulo muito alterado, se é uma anquiloglossia, se é um frênulo duvidoso, e todo um fluxograma para saber como a gente vai agir. E a gente tem um outro protocolo, que é chamado Protocolo Martinelli, que foi desenvolvido por uma fonoaudióloga brasileira, que está em muitos países. A gente tem tradução, eu acredito que nesse momento, em mais de 10 línguas, né? A gente sabe que está em mais de 25 países. Então, a doutora Martinelli fez aí um estudo que também tem uma triagem, e além da triagem, ela tem a avaliação funcional. Então, isso pode dizer para a gente se essa criança tem uma linguinha presa, se pode impactar nessa amamentação ou não. Eu vou só fazer um comentário voltando nesse slide, porque frênulo é um assunto que está muito em alta. Eu sempre tive uma demanda muito grande de pacientes por dificuldades da amamentação, mas é muito interessante. Hoje eu continuo tendo uma demanda muito grande, mas os pais chegam falando outras coisas, porque antes eles chegavam, eu estou com muita dificuldade de amamentar, eu estou com o meu peito muito machucado. E hoje eles falam, eu estou com dúvidas sobre a linguinha do meu bebê, eu quero que chequem a linguinha do meu bebê. Então, é importante que a gente saiba que o frênulo é fundamental, é importantíssimo, mas uma avaliação da mamada inclui o frênulo, com certeza, mas ela vai muito além, ela avalia muitas outras questões que eu vou tentar passar para vocês. No pós-alta, o que é que costuma chegar para o fonoaudiólogo como uma demanda? Principalmente as dificuldades na amamentação, né? Depois dela vem as questões da introdução alimentar, depois as dificuldades alimentares, os problemas auditivos, obviamente, que se tiver alguma alteração, sempre vai precisar de um acompanhamento e da presença de um fonoaudiólogo, reabilitação para qualquer tipo de problema que esse bebê tenha na área fonoaudiológica, quer seja uma disfagia, uma dificuldade de deglutição, ou algum problema no desenvolvimento da fala ou da linguagem, né?
Então, quando eu coloquei lá para vocês que o fonoaudiólogo, de todas aquelas especialidades, né, na formação em linguagem, na saúde coletiva, na disfagia, na áudio, quer dizer que quando a gente olha para um bebê, a gente tem a condição de olhar esse todo. Então, eu nunca vou olhar só uma língua, eu nunca vou olhar só uma boca, mas eu vou olhar essa família, a relação dessa criança, porque ela vai se constituir na relação com o outro. Então, eu vou olhar para como tá, como essa mãe olha para esse bebê, como essa família olha para esse bebê, como eles interpretam o choro e a demanda desse bebê. Tudo isso também precisa ser considerado na avaliação fonoaudiológica. Os prematuros extremos, que chegam antes da 28ª semana, eu coloquei um extra aqui, porque a gente sabe que esse bebê não vai ter condições de alta hospitalar, às vezes vai ficar 1, 2, 3 meses no hospital, e ali a presença da fono é fundamental, né, para começar a estimular essa criança, todo o sensorial dele, toda essa sucção, e principalmente no momento da transição para alimentação via oral, ela entender e auxiliar qual é a capacidade, e inclusive ajudar a determinar qual utensílio vai ser mais seguro para o bebê. Os prematuros moderados, entre 29 e 33 semanas, e os prematuros tardios, né? E daí eu vou chamar atenção para vocês, uma atenção especial para aquele prematuro tardio, porque muitas vezes o bebê que nasce entre a 34ª e a 36ª é um bebê que nasce bem, que não precisa da UTI, que não precisa de uma intubação, ou se precisa ali de um O2 rapidinho, ele tem alta rápido. Mas a gente observa na clínica que são bebês mais vulneráveis para alterações gastrointestinais de forma geral, para uma doença do refluxo gastroesofágico, para uma possível alergia à proteína de leite de vaca, às vezes por uma sensibilização precoce, né, receber uma fórmula de uma forma precoce com uma proteína íntegra, e esse intestino acaba sendo sensibilizado. Para as questões sensoriais, o desenvolvimento motor desse bebê, a insegurança que os cuidadores ficam, aquela família que vai para casa morrendo de medo se está ganhando peso, se está mamando bem, se vai engasgar, se vai vomitar, se os ciclos do sono desse bebê estão bem ou não. Então, tudo isso, porque muitas vezes os médicos falam, tá tudo ótimo, e a gente vê que aquele pouquinho que ele nasceu antes da hora tem uma imaturidade que não impacta na saúde de uma forma tão importante como aquele prematuro extremo ou moderado, mas que vai impactar na qualidade de vida dessa criança. E muitas vezes ter o fonoaudiólogo para auxiliar nessas questões pode ajudar bastante. Depois a gente tem o segmento, né, dos prematuros pós-alta, e também de criança, não só dos prematuros, mas de algumas possíveis malformações. Então, a gente tem a laringotraqueomalácia, que muitas vezes não é diagnosticado. A gente tem inúmeros bebês que chegam ao consultório e isso não foi detectado ainda. É a fono que vai pedir um diagnóstico. As fissuras lábio-palatinas sempre têm um diagnóstico, obviamente. Uma micrognatia ou retrognatia, que também vai ser muito importante a atuação do fonoaudiólogo. A úvula bífida, que é uma coisa mais simples, mas que também pode exigir cuidados mais delicados, né? Ou qualquer tipo de malformação de crânio e de face. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper, tá, Vitor e Carolina?
Na amamentação, é muito importante que a gente possa ver, considerando tudo isso que a gente está falando aí da infância, que a gente possa olhar para essa amamentação como uma promoção de saúde, de uma forma responsiva, porque ela é responsável pela nutrição e desenvolvimento desse bebê, a imunidade que ela pode proporcionar para essa criança, esse vínculo que pode ser criado, e eu vou colocar um pode entre aspas, porque muitas vezes a pressão para que essa amamentação aconteça é tão grande que acaba não favorecendo o vínculo mãe-bebê. Então a gente também não pode ser radical. A gente precisa olhar em primeiro lugar essa família que está na nossa frente. E, claro, o crescimento e desenvolvimento crâniofacial dessa criança que está aí nos primeiros anos de vida, vai ser muito intenso, e a amamentação a gente sabe que é o melhor estímulo para isso, né? Eu gosto muito de dizer que o momento da amamentação é muito privilegiado para a construção de uma relação saudável e respeitosa, criando uma conexão entre mãe e bebê. Só que eu quero muito salientar aqui que não necessariamente uma coisa leva a outra. É um momento que pode sim, né? É um privilégio e a gente vê isso muitas vezes acontecer, mas não necessariamente que uma coisa é sine qua non para outra, né? Por que a gente trabalha tanto pela amamentação? Porque esse leite humano, ele tem, de acordo com os dados do Enane, a gente sabe que ele tem os níveis ideais de amamentação podem prevenir mais de 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos por ano no mundo. E ainda evitar 20 mil mortes de mulheres por câncer de mama. Quer dizer, é uma causa que vale a pena, né, gente? A gente não tem sombra de dúvida. E daí, para que a gente possa trabalhar com a amamentação, primeiro fato, primeiro item, é que não existe leite fraco. Eu posso ter uma baixa produção, mas um leite fraco não existe, tá? A gente sabe que o leite humano é um alimento vivo, que é completo e natural e possui a composição nutricional perfeitamente ajustada às necessidades do bebê. O que quer dizer isso? Quer dizer que o leite vai se adaptando para o bebê de 1 mês, para o bebê de 3, para o bebê de 6, para o bebê de 1 ano. Ele vai mudando a composição dele. Quer dizer, gente, que se esse bebê está adoecendo, a saliva dele, em contato com a areola da mãe, informa o cérebro da mãe que aquele bebê está adoecendo e precisa de de um alimento que seja mais eficaz para aquele tipo de doença que ele está desenvolvendo. E o leite imediatamente se transforma. Então, ele vem com mais células de imunização, mais células anti-inflamatórias, né? Então, quem vai conseguir inventar isso um dia? Dificilmente. E ele vai sofrendo essas alterações ao longo do tempo, respondendo à exigência de nutrientes que vai ocorrer com o crescimento do bebê, né? E eu falo, muitas vezes, quando a mulher está fazendo uma amamentação mista, eu falo, olha, qualquer gotinha do teu leite importa, porque hoje, se você tivesse condição de ir a um médico que tem superpoderes e ele fazer um scanner de todas as suas necessidades e ele fazer um composto para você tomar todos os dias, você não gostaria de ter? Todo mundo gostaria de ter. O leite humano é isso, né? Então, se essa mulher amamentar, se ela não pode amamentar exclusivo, mas ela pode amamentar misto, ótimo, esse leite tem valor, não dá para minimizar o valor
do leite, se ele não for exclusivo, né? E lembrar que a amamentação tem efeitos epigenéticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai definir esse microbioma do recém-nascido, que a gente sabe da importância dele para toda a nossa saúde, e tem todos esses componentes que, inclusive, ajudam a combater as alergias alimentares, né? E pensando mais especificamente nas questões fonoaudiológicas, a função da sucção, que é feita durante a amamentação, pode atenuar a qualquer condição anatômica. Então, se, por exemplo, essa criança tem uma retrognatia ou micrognatia, quando ele tem uma função efetiva, isso pode ajudar a atenuar o impacto dessa carga genética. Tudo bem? Bom, a gente sabe que a amamentação é linda, mas ela pode ser um enorme desafio. E muitas vezes, quando a gente olha para quem está amamentando à nossa frente, a pessoa está assim, chorando de dor, mordendo uma blusa, pisando em alguma coisa, agarrando alguma coisa, com muita dor e sofrendo muito. Então, a gente sabe que a amamentação, o manejo clínico da amamentação é transversal e multidisciplinar. Então, todos os profissionais de saúde e toda uma sociedade é responsável por isso, né? Então, a posição que o bebê mama, como esse bebê se ajusta à mama, isso é um manejo clínico. Isso é absolutamente multidisciplinar. A gente tem várias questões, mas a gente sabe que a enfermagem tem as suas especificidades, a fonoaudiologia tem a sua, enfim, várias outras profissões vão poder aí ter suas especificidades e vão colaborar muito para que isso aconteça da forma mais segura e mais confortável para todo mundo. Então, gente, isso foi um ganho enorme, porque desde 2009 a Unicef fala que isso não acontece naturalmente, não acontece automaticamente. Isso é um processo. E para que a gente possa pensar nesse processo, eu preciso pensar nessa fisiologia da lactogênese, né? Então, eu preciso entender, no histórico dessa pessoa que vai amamentar, como foi esse crescimento dessas mamas na gestação? Como foi essa pojadura? Como foram as primeiras mamadas? Se existe alguma cirurgia prévia nessa mama? O histórico da saúde como um todo, da saúde materna, se houveram intercorrências no parto, porque a gente sabe que tudo isso pode interferir. E a gente sabe que esse ciclo, essa fisiologia, ela vai ser regida também por emoções, né? Aquele bebê, quando começa a sugar o peito da mãe, aquele estímulo da sucção, ele vai direto para o hipotálamo dessa mulher, que vai para a hipófise, e a prolactina vai acionar aí a produção de leite. E tem um hormônio que é chamado ocitocina, que vai liberar esse leite, que é o hormônio considerado o hormônio da felicidade, né? Então, a gente sabe que quando a mulher está feliz, está calma, isso tende a ativar esse ciclo. E o contrário também. Quando essa mulher está com dor, está muito ansiosa, tudo isso pode, com certeza, inibir o reflexo de ejeção dessa mulher e fazer com que esse leite desça menos, que esse leite venha carregado de cortisol, que pode também passar para a criança. Então, por que é muito importante a gente saber? Não para que isso seja mais uma carga sobre a mulher, no sentido de que, tá vendo, você tem que estar feliz para produzir mais leite. Não, mas para que o entorno dessa mulher possa ser favorável, possa auxiliá-la, entender que se você está com muita dor, é muito difícil você manter. Então, como rede de apoio, a gente tem muito a fazer.
e entender que quem acabou de ter um bebê tem um estado emocional ali que está em puerpério, né, que precisa de uma rede de apoio, se ela tem dor ou não para amamentar e quais são as dificuldades nessa amamentação envolvidas, para que a gente possa entender qual profissional mais indicado para auxiliar. Então, além de eu pensar nessa mama, nessa mulher, eu preciso pensar que tem um corpo, que tem um sistema estomatognático com uma boca, né? Que vai depender do sistema nervoso central e periférico, de um sistema digestório, de um sistema esquelético e muscular, para que essas estruturas e essas funções possam trabalhar a favor dessa amamentação. Então, gente, é muito importante que quando a gente pensa em amamentação, eu não pense só numa língua, porque na realidade eu preciso pensar nisso. O corpo humano são cadeias musculares. Então, eu quis colocar esse vídeo só para a gente entender que essa língua está conectada em vários outros músculos. Que o bebê, ele usa, a língua é fundamental na amamentação, mas eu não uso só essa língua. Eu preciso de muito mais, né? E eu preciso, além desse corpo desse bebê funcionando, dessa boquinha trabalhando, eu preciso que haja um encaixe naquele peito da mulher, tá? Então, eu preciso avaliar os vários tipos de mama, os vários tipos de complexo areolo mamilar, eu não vou nem falar só em mamilo, porque eu tenho um complexo areolo mamilar, que pode ter variabilidades, inclusive, às vezes, um peito é de um jeito e o peito de outro, né? Sempre lembrando que atrás de uma mama tem um ser humano, tem uma pessoa. Então, a gente não pode focar só na mama, focar só na boca. Lembrar que temos pessoas aí. E daí, para essa criança mamar, ela vai precisar coordenar o sugar, respirar e deglutir, que parece ser muito simples, mas não é tão simples, né? É complexo. A gente sabe por todos os estudos que o ato alimentar é o ato mais complexo que o nosso corpo pode executar. Então, isso é fundamental para que a gente pense que esse bebê, quando vai mamar, ele precisa ter uma prontidão. Ele precisa estar em alerta, estar em estado de vigília. Opa, eu vou me alimentar. Estou aqui, pronto para isso, né? E eu não posso pensar em um bebê relaxado, com os braços soltos, estendidos. Isso não é um bom sinal, tá? E eu sei que a gente tem tudo isso, né? Essa prontidão global, uma pega adequada, mas que a pega, ela, hoje a gente sabe que não é tão importante, que o mais importante é o que está acontecendo dentro da boca desse bebê, quais os movimentos que ele está fazendo com essa linguinha, e ele precisa fazer nessa sucção com a língua e os outros músculos, ele precisa realizar e manter um vácuo para que ele consiga fazer a transferência do leite do peito para a boca dele. Obviamente, com uma deglutição segura. Então, eu coloquei aí essa referência para vocês, que mostra da importância do vácuo para a expressão do leite materno, né? E o que é muito importante a gente pensar? Hoje, a gente sabe que a gente fala muito em confusão de bicos. E a confusão de bicos, eu acho que é super importante que a fonoaudiologia possa lançar uma luz sobre esse raciocínio, porque é uma expressão que a gente colocou muitas coisas juntas. E a gente precisa começar a entender o que está em jogo nessa expressão. Então, a gente tem o fluxo, a gente tem um planejamento motor, que é
o movimento que o bebê vai fazer para fazer a sucção e a percepção sensorial. Como ele vai perceber aquilo que está dentro da boca? Então, por exemplo, o fluxo, eu tenho um copo, uma colher dosadora, que tem um alto fluxo. Eu tenho um planejamento motor, que para um copo, o bebê vai precisar fazer uma boquinha mais fechadinha, movimentos curtos e verticalizados. É importante usar o copinho? É muito importante usar o copinho. Mas por que muitas vezes eu preciso de um auxílio do fonoaudiólogo? Porque se esse bebê está tomando um volume muito grande, muitas vezes ao dia, só no copinho, será que a gente não está induzindo esse bebê a ter um planejamento motor muito diferente do que ele precisa fazer no peito? Será que ele também não pode se confundir? São questões que a gente ainda precisa responder, mas a gente precisa começar a se perguntar, porque para o bebê e para o peito, ele precisa fazer com a mandíbula um movimento muito amplo, de abaixamento, extrusão, levantamento e retração, para que dê espaço para essa língua em movimentos ondulatórios, possa se elevar e instruir, né? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Então, quando eu tenho impossibilidade de mamadas exclusivas no peito, a escolha do utensílio para a complementação desse leite, muitas vezes é importante ter o fonoaudiólogo junto para poder auxiliar, entender o que está acontecendo com esse bebê e poder auxiliar na escolha do utensílio. A gente sabe que o crescimento e desenvolvimento crâniofacial nesses primeiros anos de vida são muito intensos, né? A cabeça nasce grande e essa face pequenininha, como a gente pode ver aqui na imagem. E daí essa face vai crescer muito. Então, os estímulos genéticos e externos, quais são? Respiração, sucção, deglutição, mastigação e a fonação, que é a fala. Então, tudo isso vai ajudar o desenvolvimento. E a gente sabe que o bom desenvolvimento de uma é como se preparasse para uma próxima, né? Para a próxima etapa. Então, para a gente poder pensar nesse desenvolvimento, é importante que eu pense nessa neuroplasticidade, ou plasticidade neural, que a gente mencionou lá no início, que é a capacidade desse cérebro de crescer tanto, né? E aí a gente fala que a capacidade de se adaptar às mudanças, né, do meio externo, através do sistema nervoso, é uma coisa impressionante no cérebro do bebê, especialmente nesses primeiros 1000 dias de vida. Então, ele vai reorganizando esses neurônios e esses circuitos neurais e vai se moldando a partir das vivências, né? Do que ele aprende enquanto ele experimenta. Então, é muito importante porque a gente sabe que o bebê só aprende a mamar mamando. A criança só aprende a comer comendo. Então, a criança precisa experimentar com o corpo dela. Então, não adianta eu saber e eu estimular essa criança sem que ela experimente. Então, essas questões sensoriais para esse corpo são fundamentais. São fundamentais que aconteçam de uma forma que traga conforto para essa criança. Então, essa fase de amamentação, que é considerada o início de um processo alimentar, a gente precisa ter muito cuidado com as manipulações excessivas. Quem que está avaliando a sucção do bebê? É o fonoaudiólogo? Aqui a gente está vendo que a gente tem aí todas as resoluções, né, para habilitar o fonoaudiólogo. Tem um fonoaudiólogo na equipe?
Então, eu estou precisando entender como esse bebê suga, eu vou ligar para o fonoaudiólogo. O que você está entendendo? Como que você está vendo isso? Então, esse diálogo entre a equipe é fundamental. Uma alimentação responsiva, quer seja na sonda, quer seja no copinho, na mamadeira, no peito, em qualquer utensílio que seja. Ela precisa ser responsiva, ou seja, respeitando o ritmo do bebê, respeitando o conforto daquele bebê. E, obviamente, esse trabalho multitransdisciplinar, que é tão importante para todo esse processo, né? Então, só para repetir mais uma vez, que a gente só aprende a comer comendo, né? E sendo que, se o bebê mama bem, a tendência dele comer bem é muito maior. Daí vamos falar um pouquinho desses métodos de introdução alimentar. Porque quem escolhe? Hoje a gente tem tantos métodos. Esses dias eu coloquei no Google cursos para introdução alimentar. Deu 500 mil cursos. Eu falei, uau! Então, assim, o que a gente precisa? É muito bom que todo mundo esteja pensando e cuidando disso. Mas o que é um risco enorme? É achar que quem vai escolher é o pediatra, é a família, ou a nutricionista, ou fonoaudiólogo, ou TO, psicólogo, ou enfermeiro, qualquer profissional da saúde. Porque quem vai escolher é o bebê. É só ele que vai escolher, né? Então, as questões da prontidão, a prontidão global, se esse bebê já senta, se ele já tem movimento mão-boca, se ele já tem um controle cervical. Mas e essa prontidão oral, que o fonoaudiólogo avalia? Se esse GAG está posteriorizado, porque esse GAG ele nasce ali na parte média da língua, conforme para proteger esse bebê. Conforme esse bebê vai amadurecendo, esse GAG vai se posteriorizando e vai ficar mais posteriorizado para continuar protegendo. Mas muitos bebês, por algumas questões, às vezes, presença de um refluxo, inúmeras questões que podem acontecer, ao invés de posteriorizar, esse GAG se anterioriza. E daí, quando vai a introdução alimentar, esse bebê fica nauseando sem parar. Vocês acham que ele vai ter conforto? Ele não vai ter conforto. Com o tempo, a tendência é que ele associe, isso aqui não tá legal. Toda vez que eu ponho isso na boca, eu engasgo, eu tuço, eu fico nauseando, eu não quero mais isso. E a gente não quer que isso aconteça. Então, essa prontidão oral, em que o bebê tem esse GAG posteriorizado, uma lateralização de língua, um reflexo de mastigação já lateralizado, também é fundamental. Então, é importante que todo mundo saiba que a alimentação sempre deve vir com conforto e ser muito prazerosa para o bebê. É um momento lindo, é um momento delicioso se o bebê tiver pronto, tiver tudo bem. E a família tem que estar conectada com ele para saber que nessa alimentação tem muitas habilidades que serão desenvolvidas e aprendidas, tanto emocionais quanto motoras, sociais e comunicativas. É muita coisa, né, gente, em jogo. Daí, lembrar que um bebê, na introdução alimentar, com 6, 7 meses, ele não tem possibilidade de mastigação. Ele tem a possibilidade de um amassamento. Então, eu não posso dar alimentos crocantes para esse bebê, porque ele vai fazer movimentos verticalizados com esse amassamento e gradualmente, através de um aprendizado sensório-motor, ele vai passar a fazer movimentos de rotação de mandíbula, que vai vir acompanhado com a descida dos dentes, né? E daí vai sofisticando toda a movimentação dessas estruturas, tanto musculares quanto ósseas e dentárias, né?
para que ele possa fazer uma mastigação, onde ele tem a incisão, a mordida, a trituração e a pulverização. Então, hoje eu vejo muitas famílias dando carne para as crianças grande e fala, Rose, mas ele chupa, chupa, chupa e cospe. Eu falo, olha, a carne é uma fibra que se você rasga ela, o que acontece? Ela é hidratada com a saliva. Daí ela aumenta de tamanho. E daí ele não tem o dente e o movimento efetivo para realmente triturar e pulverizar essa carne. E daí, ainda bem que esse bebê, cospe, porque ele sente que ele não tem possibilidade de fazer uma deglutição segura. Então, a gente precisa entender quando a criança fica cuspindo, pode ser um bom sinal. Então, a gente precisa tentar entender o que está em jogo, né? Daí tem as questões respiratórias, que a gente sabe que uma respiração nasal, ela filtra, umidifica e aquece o ar, atua no equilíbrio e harmonia do crescimento facial, também na qualidade do sono, a ressonância e a fala, então ela é fundamental, a gente sabe que também a gente pode trabalhar. Essa fala que vai estar se iniciando com as vocalizações que o bebê começa, tão gostoso, angu, e tanto som delicioso, né? Claro que a gente sabe que isso depende de várias questões, da condição muscular, da mobilidade dessa musculatura, das condições de sensoriais, né? De sensibilidade e propriocepção, a partir do 5º mês também da discriminação auditiva, das questões respiratórias. Então, tudo isso com os estímulos que a família pode dar, que é tão gostoso, que traz aquela estimulação, né? Aquela interação para o bebê. E quando isso não acontece, também aquele bebê não me olha, aquele bebê não tem sinais que me acompanha, nem o som, nem com o olhar, o que está acontecendo? A gente sabe também que a gente tem como detectar precocemente alguns riscos para as crianças que estão dentro do espectro autista. E daí vou tocar num ponto doído, que é o uso de chupetas. Por que eu vou tocar nisso? Porque, gente, o número de bebês que chegam com chupeta no nosso consultório é imenso, é enorme. Então, fazer essa família entender que a chupeta pode trazer um grande malefício para esse bebê, que ela pode trazer questões importantes na oclusão dessa criança. Então, sempre que possível, tentar evitar. Porém, muitas vezes a gente sabe que não é possível evitar. E se a gente vê que não é possível, que isso já está institucionalizado, a gente precisa educar essa família. Essa chupeta é muito pouco, é o mínimo possível. É só na hora que o bebê está chorando e gritando. Não é um bebê feliz, quietinho, de chupeta na boca, nem pensar. Mas ela precisa, de todas as formas, tentar ser evitada, né? E se a gente não consegue evitar, a gente precisa, sim, mostrar para a família o que a chupeta pode fazer, o que ela pode trazer. Então, conscientizar essa família sobre os malefícios, orientar sobre o mínimo uso e orientar uma retirada entre, no máximo, 6 a 8 meses. É urgente a gente fazer isso, né? E prestando uma atenção muito especial às babás e aos familiares, porque a gente vive numa cultura que ainda acredita muito na chupeta. Então, a gente precisa ajudar as famílias a se fortalecerem para acalmarem os seus bebês de outras formas, né? E daí eu tô quase acabando, estourando meu tempo aqui. A gente sabe que ainda o fonoaudiólogo, nesse tempo, nesses primeiros 1000 dias, ele pode intervir nos casos de atraso de fala e linguagem. E sempre lembrando que a fala é a capacidade de articular as palavras de forma clara e inteligível.
E a linguagem, ela está relacionada à formação e organização do pensamento, que possibilita a criança se organizar, se expressar, organizar seu pensamento, né? Não necessariamente um está atrelado ao outro. A criança pode ter um desenvolvimento de linguagem ótimo e ter a fala atrasada, mas daí precisa mesmo da avaliação fonoaudiológica para entender o que está acontecendo, né? E lembrando que os diagnósticos precoces e o tratamento adequado podem mudar uma vida. Então, essa união, esse trabalho transdisciplinar, multidisciplinar entre a pediatria e a fonoaudiologia é uma coisa linda, sensacional, que a gente precisa cultivar, né? E lembrando, só para finalizar, que esse olhar humanizado e ampliado para o bebê e para a família é fundamental, porque são relações em construção, é subjetividade em construção. Então, é um tempo que realmente, definitivamente, merece o nosso investimento, porque a gente vai ter uma sociedade melhor, um mundo melhor, tá bom? Espero, de alguma forma, ter conseguido aí colaborado com vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estou aqui para as perguntas, tá bom? Oi, professora, muito obrigada pela aula. Ela foi muito, muito boa, muito esclarecedora. Passou em vários pontos que dá vontade de aprofundar agora em cada um deles, né? E começou a aula falando sobre esse olhar humanizado, sobre entender o contexto da criança, né, e da família. Terminou falando disso, que eu acho que é o mais fundamental, né, esse acolhimento nesses primeiros 1000 dias, que é tão cuidadoso, tão delicadinho, assim, e que tem um poder transformador muito grande, né, em relação à neuroplasticidade e tudo mais. E aprendi várias coisas, achei muito interessante que a saliva do bebezinho consegue influenciar no leite da mãe, na composição, achei isso muito interessante. É tudo muito impressionante, né? perfeito, sim, sim. E, bom, a gente tem algumas dúvidas aqui, eu vou colocar na tela, aí eu leio também. Aqui. Boa noite, profa. Há dados sobre a presença de fonoaudiólogas em alojamento conjunto e UTI no SUS, por exemplo? Acredita ser suficiente? Olha, se é suficiente, eu não sei, mas sim, nós temos com certeza fonoaudiólogas em alojamento conjunto, na UTI, no SUS, isso é fundamental e a gente tem batalhado muito, né? A gente tem aí feito as nossas assembleias nacionais sobre a atuação fonoaudiológica de poder estar trabalhando mais ativamente aí nesses primeiros momentos de vida, né? Significativa, mas a gente tem sim. Certo, muito bom. A outra dúvida é, doutora Rosiane, existe algum limite para o trabalho de tentar uma amamentação? Há um momento que devemos parar de tentar o aleitamento materno? Uau, essa pergunta é difícil. Olha, eu acredito que sempre a gente tem que ter um respeito imenso pela pessoa que amamenta, né? E por aquele bebê. Então, a gente, se ela tem o desejo de amamentar, eu acho que vale a pena muito investir nisso. Muito, 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 muito. Né? Eu tenho mulheres que conseguiram ter conforto a partir do 4º mês. E daí deslanchou e amamentou até 2, 3 anos. Então, eu acho que sempre vale a pena. E eu acredito que esse limite tenha que ser baseado principalmente na escuta e no acolhimento da pessoa que amamenta. Tá certo, perfeito. Pensar em quem tá atrás da mama, né? Igual você comentou Sim, durante a aula. Certo. sim. Boa noite, doutora. Na construção da relação mãe-bebê, qual a dimensão do impacto do uso do celular durante o aleitamento? Uau! Olha, isso é um tema muito sério, né? Porque eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo que é fantástico, que um bebezinho de menos de 1 ano, você coloca um celular e um brinquedo, o bebê quer o celular. Você coloca uma chave e um brinquedo, o bebê quer a chave.
você quer você coloca um controle remoto e um brinquedo, o bebê quer o controle. Então, a gente já sabe, por estudos aí, muitos estudos, que o bebê ele está altamente conectado no adulto. E quem está ao lado, desde muito precocemente, é modelo. Então, se a pessoa, se a família, como ela se queixa de um bebê que quer tela o tempo todo, de uma criança que quer tela o tempo todo, se os pais estão o tempo todo na tela, né? Então, você vai ao aeroporto hoje, é deprimente, porque o pai e mãe estão assim e as crianças estão soltas brincando. Você vai a um pronto-socorro, tá todo mundo no celular e a criança tá sozinha. Um consultório médico, a criança tá lá. Então, assim, tem lugares que fica tão desconfortável, porque a criança só falta, se ela falasse, ela gritaria, me dá atenção, olha para mim, né? Então, assim, eu acho que em alguns momentos a mulher usar a amamentação, eu tenho relatos de mães que a amamentação é muito solitária. Então, às vezes na madrugada, o bebê tá mamando e ela tá no celular. Daí eu acho que tudo bem, né? Mas porque eu acho que é muito difícil a gente julgar, né, quem tá ali. Mas eu acho que mais do que na amamentação, eu diria na atenção da criança. Porque quando você tá com a criança, você precisa estar de verdade. Não adianta você estar com a criança com o celular na mão, né? Eu olho às vezes pela janela do meu prédio, eu vejo 5, 6 babás, todas com carrinho e com o celular na mão. Ninguém olha mais para esse bebê, né? Então, isso, para mim, é muito mais assustador do que a mãe tá amamentando com o celular, entendeu? Até porque eu acho que não é o tempo todo. E a gente sabe, a gente viu ali na fisiologia da lactogênese, né? O que o olhar desse bebê para essa mãe pode provocar em termos de liberação de ocitocina e fazer com que ela produza mais leite e libere mais leite. Esse olhar do bebê para a mãe, da mãe para o bebê é necessário. Certo. Achei importante a sua ressalva de uma mãe que está solitária durante a amamentação, durante a noite, poder ter essa possibilidade, né? Sim. Perceber que tá tudo bem também. Claro, com certeza. E você, agora uma pergunta minha, você acha que o som do celular ou a luz pode acabar distraindo o bebê conforme ele vai passando os marcos do desenvolvimento? Então, a questão da luz, a gente sabe que ela, com certeza, ela é inibidora de melatonina, né? Mas acho que não nesse nível aí, né? Agora, obviamente, se é um bebê maior e ele vê que a mãe está distraída olhando no celular, Ele também com vai. certeza ele vai querer olhar para o celular. É muito rápido que isso acontece. Daí Sim. eu já acho que daí já muda um pouquinho a conversa, né? Mamãe, Isso você já. está aqui comigo ou você está no celular? Sim. Daí eu Isso já acho que já sente. entra na lógica do que a gente falou. Eu tô com meu bebê, mas eu preciso estar de verdade. Sim, com certeza. Eu acho que isso já se estende também para a introdução alimentar, uso de telas durante a alimentação. Tem muita Com coisa para certeza. discutir, certo? Aí aqui, doutora, o que como fonoaudióloga acredita que todos os profissionais da saúde devem fazer, saber em relação à amamentação? Ah, que legal. Olha, eu acho que muita coisa. Sim. Primeiro, né, que a amamentação é um processo, que não é uma coisa automática assim. Segundo, que dor não é para a mulher sentir dor, né? Ai, não, vai calejar. Não, não vai calejar, não. Não é assim que funciona. Tá doendo, tá demais, calma, vamos ver o que está acontecendo, né? E os profissionais se trabalham diretamente as questões do manejo, né? De um posicionamento adequado, porque às vezes está ali na sua frente, e se você orienta, ó, se você posicionar seu bebê assim, porque a fono também faz isso, mas ela faz muito mais que isso, né? Mas todos os profissionais deveriam poder orientar essa mãe em relação a posicionamento, a como esse bebê pegar. Olha, se ele abrir um pouquinho mais a boca, é claro que tem bebê que não abre a boca.
Então, por exemplo, eu tenho grandes amigas, colegas aí de trabalho, parceiras maravilhosas, que são consultoras, muitas vezes elas falam, olha, Rô, esse bebê não abre a boca, porque elas sabem, elas a gente não, alguns casos a gente consegue fazer o bebê abrir a boca, outros é impossível. Daí tem que ter um trabalho muscular muito mais profundo para que eu libere todos esses músculos, toda essa cadeia muscular, para que o bebê consiga fazer uma abertura de boca adequada, né? Mas esse mínimo aí, saber quem que pode ajudar, né? Então, assim, às vezes a gente recebe hoje famílias já passaram por 5, 6 profissionais. Eu morro de dó, porque eles estão muito desgastados, eles falam, não aguento mais sair de casa, eu não curti meu bebê. E eu falo, puxa vida, a fono, que daí eu não estou puxando sardinha, tá? Mas a fono, que é o profissional que trabalha diretamente com as questões da boca, né, da avaliação, da musculatura, do freio, de tudo isso, ela ficou lá em 6º lugar. Então, talvez se ela tivesse vindo um pouquinho antes, teria economizado um pouco para essa família. E a gente encaminha muito, né, para o fisioterapeuta, às vezes para a consultora e para muitos colegas, enfim, né? É que eu tô numa sala de estudo e aí tem pessoas falando e eu fechei meu áudio, mas enfim. Vou para outra pergunta aqui. O ideal é que todas as crianças passem por uma fonoaudióloga quando começa a introdução alimentar ou deve se encaminhar apenas em casos de dificuldade? Eu acho que só em caso de dificuldade, né? Porque é para acontecer de uma forma tranquila. Mas se perceber, às vezes eu recebo bebê com 9 meses que está 3 meses tentando e não deslancha. E aquele bebê cospe, ou chora, ou vomita, ou nauseia. Daí não demorar tanto, né? Mas eu acho que se tudo estiver indo bem, vida que segue. Agora, se perceber que a coisa não está legal, não está fluindo, daí vale a pena pedir uma avaliação. Tá certo. Agora a última pergunta. A senhora comentou sobre o uso de chupetas. Traz as mesmas consequências da criança chupar o dedo? Não. Não, porque a gente sabe que as crianças têm uma oralidade muito grande, eles colocam muito a mão na boca, isso é importante, eles precisam disso, né, desse estímulo, e a gente tem alguns estudos que mostram que muitas crianças, eu acho, gente, que é uma estatística que beira os 90%, que muitas crianças vão chupar o dedo durante uma fase da vida até os 2 anos e naturalmente vão largar, né? Então, a criança tem mãe que a criança põe 2 dedinhos ou põe a mãozinha e eles já ficam desesperados. Eu falo, deixa pôr a mão na boca, chupar a mãozinha, tá tudo certo. Certo. Olha, eu achei que ia ser mais ou menos a mesma consequência. Não necessariamente, né? Bom, eram essas as perguntas, professora. Muito, muito obrigada pela presença mais uma vez. Todo mundo gostou muito da aula aqui, tem vários comentários aqui. Espero que possa estar com a gente em mais aulas na Liga de Pediatria e Cirurgia Pediátrica. Eu que agradeço, viu? Foi muito bom. Agradeço imensamente e agradeço aí todos os pediatras que trabalham comigo, que eu amo muito e é um Sim, trabalho muito legal e que vocês sejam médicos maravilhosos, sim. Vamos né? unir nossos raciocínios, igual você Com falou. certeza, Muito tá bom? obrigada, professora. Espero encontrar você mais vezes. Maravilha, querida. Um beijo, viu? Tchau. Boa Tchau, noite, obrigada pessoal. pela presença de todos. Até.